vamos, já foi. Já foi, gente. Vamos falar do brasileiro? Vamos falar do problema do brasileiro agora? Okay. Eu já coloquei. Tem uma chance da gente estar 100% errado, tem uma chance de estar 100% errado, que é continuar no plano do PT, e tem uma chance de mudar de direção e ir para um modelo que o próprio presidente do Banco Central recomenda. Sem então, saber vamos detalhes, falar de futuro, né, da vida do brasileiro? Já dei os detalhes, Mariana. Já dei os detalhes, Mariana. Mas a gente queria esclarecer a questão do salário mínimo dos benefícios, política, Mariana, a gente muda de assunto. A senhora falou que o combate... A gente enxugar a estrutura, na largada, aquilo que é possível, e fazer um corte de gasto que vai ser discutido numa reunião de líderes. Não há outra via que não a da política. Essas medidas aqui você disse que vão gerar 1,5 de ajuste no primeiro ano? Eu disse que vai ter um corte a gente vai mirar um corte de gastos de 1,5. Vamos para o Congresso discutir. Por isso vamos trazer os poderes para a mesa. São com essas medidas. Esses são os 4 eixos do pacote de medidas que a gente vai propor no início para recuperar a credibilidade e a confiança do Brasil. Há alguma dificuldade de vocês em detalhar? Há uma preocupação com o cenário eleitoral? Porque a gente está num debate de medidas. Está dada a direção, Adriana. Está dada a direção. A gente vai discutir a via da política. De entender eu não vejo a via da política. Não há outra via que não a do diálogo da política, e certamente a candidatura que tem o time político mais forte e que vai ter, com certeza, a melhor governabilidade para colocar as contas do Brasil no lugar é nosso. Só para a gente, já que a senhora falou que não tem problema, né, fazer esse detalhamento, a gente está aqui até para esclarecer o eleitor. Eu não tenho essa... Diana, eu não falei que não tem problema. Eu falei que eu não tenho como fazer. Quem vai fazer esse detalhamento vai ser o Congresso. É o que vai sair de lá e que vai definir. Eu não sou a mãe de nada. Mas o novo governo não vai levar uma proposta? Nós técnicos iremos propor um cardápio para que o presidente da República, Flávio Bolsonaro, e o coordenador político, senador Rogério Marinho, discutam no colégio de líderes, aonde haverá convergência. Assim como chamaremos e criaremos, a gente está propondo a criação de um Conselho Superior da República, trazendo os poderes na mesa num pacto para que haja uma autocontenção de gastos, para que se haja moral de discutir outros gastos com a população dentro da política, que é onde é. O Congresso é o representante legítimo da população. Nós técnicos temos um vasto cardápio. Você pode pegar, tem 300 economistas no país hoje, mesmo os que não apoiam a nossa candidatura, que têm um consenso sobre a direção, exceto os de esquerda. Então você pode pegar todas as outras candidaturas, assim como economistas como Armínio Praga, Marcos Lisboa e outros renomados, todo mundo aponta para a mesma direção. Muitos deles defendem medidas como desvinculação de benefícios, desindexação. Por isso eu sou otimista com a nossa candidatura, Diana. Porque a nossa é que vai ter governabilidade. A candidatura endossa esse tipo de proposta, que acho que é isso que as nossas diretrizes estão dadas, eu já falei quais são. Estão dadas. Não há moral para discutir uma casta de servidores e privilégios e aviões, viagens, férias de 60 dias e outras regalias custeadas, dando tapa na cara dos brasileiros, de vocês falarem em outras medidas. Não falaremos. A gente vai para o chão do Congresso trazer todo mundo para a mesa para cortar na carne e fazer autocontenção. Depois a gente vai discutir o que sobra. Tá. Senão não há moral e não há outra via que não a da política. Não há. A opinião dos técnicos é irrelevante, que não levar o cardápio. Por isso eu sou tão otimista com a nossa candidatura, porque certamente todas as pesquisas apontam que o Congresso será majoritariamente de centro-direita. Teremos um líder que é um político experiente, com 20 anos de vida pública, que é o Flávio Bolsonaro. Temos um craque, que é o Rogério Marinho. E, com certeza, a gente vai sair com um projeto que vai colocar o Brasil apontado para o futuro, tirar peso do cangote, em termos de juros, aliviar a parcela do brasileiro hoje, porque o juro do governo hoje está refletido no que as empresas pagam, e por isso estão quebrando, e na parcela que o brasileiro paga, e por isso falta comida no carrinho de supermercado. Então, pelo que eu entendi, vai ser só dada essas orientações e os detalhes virão só depois, quando vocês sentarem aí com os líderes. É isso, Daniela? Perfeito. A senhora já disse em outras ocasiões que, se eleito o governo Flávio Bolsonaro, vai manter a política de aumento do salário mínimo acima da inflação. O mínimo corrige a maior parte das despesas primárias do governo, incluindo benefícios previdenciários e assistenciais, como é o caso do BPC. Como conciliar essa medida com a promessa do tesouraço dos gastos Eu não disse isso, Adriana. Eu não disse isso. Eu disse que não há moral
E não há como se discutir medidas que mexam na Previdência e do salário mínimo, na entrevista do UOL, enquanto a gente vê o dinheiro do pagador de impostos ir pelo ralo nos ativos da União, em privilégios, excessos, cargos comissionados, carros e aviões e viagens. Foi isso que eu disse. Mas então Depois esses a gente vai temas discutir. podem vir, então, a ser alvo de discussão, de redesenho? Gente, 94% do orçamento está carimbado. Pode fechar a esplanada inteira, ele roda automático. Ué. Tem algum tema que... O Lula sequestrou o Brasil. Brasília sequestrou o Brasil. Espetou a conta em todos nós. Está aí. A maior carga tributária do mundo, o maior juro real do mundo. E uma ilha da fantasia, que é Brasília, aumentando o salário de assessores do Supremo Tribunal Federal. E nenhum centavo de viagem cortado. Todo mundo viajando de avião da FAB. Por que não cortou o avião? Por quê? Por que a gente está pagando essa conta? Por que tem 10 bi de buraco no Correio e dava lucro no governo Bolsonaro? Essa pergunta que o brasileiro está fazendo. Daniela, tem algum Precisa recuperar a moral com o credor da dívida e precisa recuperar a moral com a população brasileira. É isso que a gente vai fazer, recuperar a confiança e a moral e apontar o Brasil para o futuro. A gente fez uma reforma da Previdência e ele arrombou, gastou tudo. Buraco nas estatais, que davam 15 bi, apesar de agora é 30 bi de buraco. E agora vocês querem que a gente fale que vai fazer outra? Que moral ele tem? O presidente que é o caloteiro da esperança do brasileiro, que endividou todo mundo e arrastou todo mundo, 6 mil empresas quebradas, Casas Bahia mandando 3 mil, aí bota a justiça para mandar recontratar e amplia o custo do Brasil? É isso? Só para ficar é um país que espanta as empresas do Paraguai por isso. Só para ficar claro, Daniela, então a senhora não disse que vai ter o aumento do salário mínimo acima da inflação, vai manter essa política. Isso não procede. Eu disse que só para ficar claro que não há moral. Eu disse que não há moral para discutir nada de salário mínimo e nem de previdência. Agora. Desculpa insistir nesse ponto, Daniela, mas é porque realmente é uma questão. Vamos, já foi, gente. Vamos falar do brasileiro? Vamos falar do problema do brasileiro agora? Okay. Eu já coloquei. Tem uma chance da gente estar 100% errado, tem uma chance de estar 100% errado, que é continuar no plano do PT, e tem uma chance de mudar de direção e ir para um modelo que o próprio presidente do Banco Central recomenda. Sem então, saber vamos detalhes, falar de futuro né, da vida do brasileiro? Já dei os detalhes, Mariana. Mas a gente muda de assunto. A gente queria esclarecer a questão do salário mínimo dos benefícios, política, Mariana, a gente muda de assunto. A senhora falou que o combate... Vamos falar do projeto do Flávio. Qual que é o projeto do Flávio? Eu estou expondo a diferença, que é bom para quem está ouvindo entender a diferença de um pensamento econômico e outro, porque são extremos opostos. O programa do PT acha que não há um problema no arcabouço atual, tem que ter aprimoramento, e não cita em nenhum momento que há um problema no gasto público. Nós, ao contrário, priorizaremos e entendemos e é importante o brasileiro entender que esse não é o resultado de um Lula 3, Mariano, e eu tenho tentado arduamente trazer o que chama-se de política fiscal para a realidade do brasileiro e para que ele entenda por que o carrinho de supermercado está vazio e por que a família está endividada. Porque não há política mais social do que controle de gasto. Então, a gente fala muito no tecnês, e, na verdade, qualquer dona de casa entende que quando se gasta descontroladamente mais do que se arrecada, não adianta ficar emitindo um cartão de crédito com o outro para pagar a conta. E é isso que o PT está fazendo. Então, a gente vai fazer gastos sob controle novamente. Qual que seria... Assim... Posso terminar, por favor? Posso terminar, por favor, para falar as medidas? Pois não. Eu posso terminar? Eu vou chegar nos eixos do nosso plano, se vocês deixarem eu terminar de falar. Agora, vamos lá. Que fique bem claro a diferença de pensamento econômico, a diferença de modelo econômico na ciência. Não há nenhuma nação próspera no mundo que tenha dado certo com esse modelo de pensamento que o presidente Lula propõe, e que não é só desse Lula 3, e sim resultado a maior juro real do mundo e o maior imposto do mundo. A gente tem o judiciário mais caro do mundo, a gente tem o Congresso mais caro do mundo, e a gente tem uma estrutura de 38 aéreos completamente analógica, cara, inchada, que precisa de ajuste. Então, essa autocontenção é absolutamente necessária, e sem a diálogo, e sem trazer todo mundo para a mesa, com transparência em relação aos dados, e a eficácia desse gasto, e trazendo luz ao problema, já existe uma instituição fiscal independente no Senado, e a ideia é que se traga transparência e dados para racionalizar a decisão e mostrar que o cobertor está curto, e que será necessário cortar a carne, e essa autocontenção não tem que fazer o Poder Executivo, ou você pode juntar 300 economistas e técnicos que não vai ter poder nenhum de decisão. Então, a gente vê esse pacto
e essa instância de diálogo como um passo absolutamente necessário, com a mesma tecnicidade e instrumentalização de dados que se tem hoje no Comitê de Política Monetária do Banco Central, onde a decisão é 100% orientada por números, e aí sim a gente ir para o Colégio de Líderes, na transição ainda, negociar uma PEC que envolve a revisão desse arcabouço fiscal, para que se tenha um mecanismo de controle de trajetória da dívida PIB revisado. Estamos ainda, nosso grupo, em um grupo grande de economistas, estudando esse mecanismo e como a gente trava e gera confiança e credibilidade no arcabouço. Mas cardápio técnico. Desculpa, só para detalhar, isso significa uma regra de limitação de gastos vinculada a um determinado patamar de dívida? Se a senhora puder dar algum detalhe de como estão avançando as discussões? Isso significa uma trava de relação dívida-PIB, que pode ser escalonada ou não, mas está sendo estudado ainda e vai ser dialogado na via política. Assim Você já como tem patamares o cardápio. de referência? Não, ainda não, definido não, estamos discutindo. E são só níveis de dívida que acionariam esses gatilhos? O segundo... Ou teria também algum tipo de controle do gasto primário do governo? Você está mudando de assunto, Mariana. Será uma revisão do arcabouço para a criação de mecanismos de controle da trajetória dívida-PIB, qual os economistas estão estudando para a gente levar uma proposta para o diálogo no Colégio de Líderes. Segundo pilar, um cardápio de corte de despesas focado em privilégios, regalias, fim de supersalários, corte de cargos comissionados, enxugamento de estruturas, corte de ministérios e por aí vai. O terceiro seria a gente reestruturar um marco para que a gente tenha governança e capacidade de reestruturar os ativos da União. E aí sim, a gente teria uma parte do ajuste feito pela própria curva de juros, uma vez que se retoma a credibilidade e a confiança e os agentes antecipam e você tem uma inflexão da curva. Então, assim, alguns estudos que foram discutidos no Conselho Econômico da Fiesp, do qual eu faço parte, apontam que, papers acadêmicos de economia, que um corte da ordem de 1,5% do PIB gera um ajuste na curva da ordem de 2,5%, lembrando que a despesa com juros é superior a R$1 trilhão, então estamos falando conta de padeiro, que cada um ponto são cerca de 100 bilhões de reais, o Brasil hoje está gastando 8 bilhões de reais de dívida em despesa com juros, então o modelo colapsou, a ideia é que o Flávio já se comprometeu, a gente tente negociar durante a transição e entre em 2027 com essa PEC para aprovação. Daniela, você falou antes, né, da questão de o governo Lula ter aumentado os gastos, sobretudo agora nesse ano de eleição, turbinando crédito. Durante as eleições de 2022, o ex-presidente Bolsonaro ele também aprovou algumas medidas que aumentaram o teto de gastos e até algumas medidas de crédito, né? A senhora, na época, era presidente da Caixa e lançou um crédito consignado para os beneficiários do Programa Auxílio Brasil, liberando ali cerca de 5 bilhões entre o primeiro e o segundo turnos, que gerou, inclusive, questionamentos do Tribunal de Contas da União. Eu queria saber o que diferencia... Que foram arquivados, né? Vamos ser correta, Ediana, na pergunta? Vamos ser correta na pergunta? Ok. Geraram questionamentos não legítimos, dado que o regulador era o Banco Central, questionamentos eleitoreiros que foram arquivados por falta de evidências e provas. Obrigada por ser factual, se você fizer a pergunta detalhada. O Brasil é hoje alvo de uma série de tarifas sobre produtos brasileiros e as pesquisas mostram que os eleitores... Desculpa, gente, eu vou ter que sair. Essa é a última pergunta, Daniela. É a última pergunta. O Brasil é hoje alvo de uma série de tarifas sobre produtos brasileiros e as pesquisas mostram que os eleitores colocam a culpa nos bolsonaros. Como vocês vão lidar com isso, sob o ponto de vista político e econômico? Bom, o presidente da República é o Lula. Então, quem é responsável por dialogar e negociar comércio exterior e com os outros países, o Brasil hoje está isolado, é o Lula. Então, o Lula cria uma narrativa falsa de soberania, e para mim, soberania, Adriana, é você poder abrir seu negócio, soberania é você poder andar na rua, soberania é você poder falar no seu celular aqui na Avenida Faria Lima, sem tomarem por trás. Soberania é eu poder botar meu filho numa escola católica e não proibirem de ter missa, eu que sou católica. Soberania é eu poder fazer uma célula de oração na minha empresa sem o Ministério Público aparecer. Então, o cidadão brasileiro não tem soberania hoje, não. O governo quer interferir em tudo, inclusive na imprensa. Por isso a gente também está propondo um tesouraço na censura. E se você quer ter liberdade de opinar nas suas redes sociais, no seu jornal, preservar as suas fontes, eu acho que o projeto que protege e defende isso é o nosso. Aqui, meus amigos, a opinião é sua,
Peço para que você deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Se gostou do nosso recorte, eu serei eternamente grato com seu like, mas agradeço também a sua participação, a sua audiência, né, o seu engajamento com o seu comentário aqui nessa tarde de sexta-feira, tá bom? Um abraço aí a todos vocês e até o próximo vídeo.